E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Yuri, seu professor de física do ex-ENEM. E hoje a gente vai adentrar, a gente vai começar a estudar uma grande área da física, uma das áreas mais importantes, uma das áreas, na minha opinião, uma das áreas mais legais que a gente tem aí, uma das mais importantes para a gente compreender exatamente de como o movimento funciona. Nas primeiras aulas nós estudamos os conceitos baseados na cinemática de como o movimento é formado, de como esse movimento é organizado. Agora a gente vai entender como ele é feito, exatamente o que faz alguma coisa entrar em movimento. Então a gente vai seguir o caminho da dinâmica, compreender, conversar, relacionar e trocar uma grande ideia sobre esses principais conceitos chamadas as leis de Newton, pessoal. Hoje a gente vai estudar as leis de Newton, entender um pouquinho como que funciona a força e algumas de suas aplicações. A gente vai ter uma aula especial para falar sobre isso, mas essa vai ser a grande ideia por enquanto, ok? Então, vamos nos ver nos slides agora. Sobe a vinheta. Valeu! Estamos de volta aqui, pessoal, com os slides agora, a nossa aula 7, as leis de Newton. Eu sou o professor Yuri Alves, me sigam lá no @Prof. Yuri Alves, o meu Instagram aí, que eu estou sempre postando coisas legais lá. Siga lá o @exenem também, que é uma relação bem interessante, que é uma relação bem legal que a gente tem. E vamos sempre trocar ideia, vamos sempre conversar, que lá bastante coisa acontece, certo? Sigam os professores aqui também do exenem, só tem cara legal, cara brabo, gente que posta conteúdo, gente que está sempre postando alguma coisa. Então é sempre muito importante a gente tá ligado, a gente tá esperto quanto a isso. Show de bola, pessoal? Então, sem mais enrolação, vamos magnetizar esse conhecimento na cabeça de vocês aí, porque aqui eu sou o magneto da física, então bora lá trocar essa ideia sobre os principais conceitos, sobre as leis de Newton, bora lá. Qual que é o conceito, pessoal? Então, Newton, esse cara bonito que você tá vendo aqui embaixo, aqui, ó, esse cara bonito, ele fez algumas observações dos movimentos, que ele começou a ver que tinha uma certa tendência, ele começou que essas leis, você conseguia prever determinadas situações, certo? E era extremamente preciso isso para movimentos de corpos mais simples ou de corpos mais complexos. As únicas duas coisas que limitavam essa parte das leis de Newton que era importante, que era uma relação, uma dificuldade que ele teria aí para conseguir relacionar, mas ainda na época dele isso nem foi descoberto ainda, foi muitos anos depois. Então, as leis de Newton valeram como as leis universais, as leis gerais da mecânica durante muitos e muitos e muitos anos, pessoal. Só muito tempo depois que elas foram começar a ser desbancadas por duas situações. Quando as partículas eram muito pequenas, a conhecida como física quântica, ou quando as velocidades eram muito elevadas, que é a relatividade restrita. Então, isso só no começo dos anos 1900 lá, com a descoberta de Einstein, de todas aquelas novas situações, que as leis de Newton não começavam a mais explicar o que estava acontecendo. Mas tudo antes disso e até hoje, para situações de corpos de tamanhos grandes, como nós, né, que não somos do tamanho, vamos dizer, de um átomo, e de velocidades baixas, que não são próximas da velocidade da luz, as leis de Newton conseguem explicar perfeitamente todo tipo de movimento, todo tipo de situação que está acontecendo ali. É uma relação bem interessante, bem relevante que a gente tem. Show de bola? Sossegado, né, pessoal? Então as leis de Newton, elas são conceitos, são leis que vão ajudar a gente a interpretar o que está acontecendo no ambiente, acontecendo os tipos de movimento que estão acontecendo na nossa volta. E isso que faz ela ser tão legal, ela ser tão especial aí quando a gente vai trocar uma ideia. Sossegado, pessoal, de boa, sem muito segredo, né? Viram aí que é só uma relação de aplicação, como vocês conseguem ver aqui. Eu quero que vocês deixem no comentário. Vocês sabem que esporte que faz isso aqui, pessoal? Qual é o esporte que eu quis dar um easter egg aqui nessa parte? Se você sabe, deixa na caixa de comentários aí pra gente poder conversar e eu ver se vocês estão ligados mesmo no que está acontecendo. Então, bora lá entender quais são essas leis de Newton. Então, Newton enunciou 3 leis para explicar esses movimentos que acontecem. Entre elas, nós temos a primeira lei de Newton, o princípio da inércia. De forma geral, pessoal, tem aí o conceito de vocês para vocês verem. Pausa o vídeo, dá uma lida aí. Mas de forma geral, o que está escrito nesse conceito? O que está parado tende a ficar parado. O que está em movimento tende a ficar em movimento até que uma força mude isso.
certo? Então ele fala que o corpo ele mantém o seu estado cinético, certo? Repouso ou movimento, ou parado e movimento, até que uma força mude ele desse estado cinético. Então eu preciso de uma força para fazer alguma coisa que está parada ficar em movimento, e eu preciso de uma força para fazer aquilo que está em movimento ficar parado. Então isso é como se fosse uma propriedade do móvel ser mais fácil ou mais difícil de você trocar o estado cinético. Isso é chamado de inércia. É uma relação diretamente relacionada à massa, que a gente tem, que a gente vai analisar o corpo e ver a massa desse corpo é alta, então a inércia é alta. A massa desse corpo é baixa, portanto a inércia vai ser baixa também. Então a gente tem essa grande jogada, esse grande conceito aí que eu acho bem legal, que eu acho bem interessante. Então eu preciso de muita força para fazer alguma coisa que tem muita massa, que está parado e ficar em movimento, e eu preciso de muita força para fazer esse objeto de muita massa que está parado, que está em movimento, ficar parado agora. Então a inércia ela funciona dessa forma, nessa pegada, nesse conceito. Então é sempre importante, sempre relevante a gente ficar ligado com o que está acontecendo. Igual o nosso bonequinho aqui que está tentando arrastar essa rocha imensa. Por que ele está com dificuldade? Pode ver que ele não está com a carinha boa não. Porque essa rocha tem muita massa, portanto ela tem muita inércia, certo? Ela vai ter uma inércia muito grande aí. E isso vai fazer eles precisarem aplicar uma força mais alta. Então vocês estão vendo que na relação da inércia, pessoal, ela é uma relação simples, ela é um enunciado teórico. Ela é uma teoria que fala que para eu trocar o estado cinético de um corpo, eu preciso de uma força aplicada. Eu preciso aplicar uma força naquele sistema. E qual que é a grande jogada, qual que é a grande ideia por trás disso? Quem é essa força? Certo? Esse é o mistério. Quem é essa força? Então Newton foi e trouxe a sua segunda lei, certo? A segunda lei, ele vai falar estritamente, vai falar geral aí sobre a relação da dinâmica, pessoal. A dinâmica tem a ver com o que faz as coisas ficarem em movimento, o estado dinâmico dos corpos, que é exatamente a força. E de acordo com a segunda lei, pessoal, a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e produzida na direção em linha reta na qual a força é aplicada. Então, quando a gente aplica uma força, a gente está gerando um movimento nela. Portanto, se essa força estiver sendo aplicada naquele móvel, ela está sofrendo algum tipo de aceleração. Então, bora lá, que é aí que vem a jogada, que é a grande fórmula chamada da segunda lei de Newton, que fala que se existe uma força, que vai ser dada em newtons, ela é igual a massa em quilogramas, vezes a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Isso aqui é o conhecida como a segunda lei de Newton, o grande conceito da segunda lei, que é uma parte bem importante, que é uma parte bem relevante que a gente tem aí. Então a gente tem a força sendo medida aí em newtons, ok, pessoal? Isso é a grande ideia que foi dada em homenagem ao Isaac Newton, que foi o que desenvolveu todo esse conceito e toda essa teoria. Então a força, ela tem uma relação especial. Como falou, a força é uma grandeza vetorial, que a gente já vai conversar com isso aí. Então ela vai ter a mesma direção e o mesmo sentido dessa aceleração aplicada no sistema. E isso vai fazer a gente ter certas situações interessantes. Então vamos lá. Uma coisa importante para a gente conversar. Se você está aplicando a força, o movimento é variado naquele corpo. Mas se você parou de aplicar a força e aquele móvel continua em movimento, ele está agora em movimento uniforme. Ele não vai alterar a sua velocidade. Lógico, para isso, em situações que a gente não tem forças dissipativas como o atrito. O atrito ele ajuda a tirar essas forças aí, que ela é uma força dissipativa. Ok? Depois a gente vai estudar lá na frente na mecânica forças conservativas e forças dissipativas para vocês entenderem um pouquinho. O que você precisa saber agora nesse momento? Que quando tem uma força sendo aplicada sobre o objeto, ele está em movimento variado. Depois que essa força foi interrompida, que você não está aplicando mais essa força, ele fica em movimento uniforme. Simplesmente assim, sossegado, sem muito segredo. Mas aí a gente tem uma outra jogadinha que é importante, pessoal. A força resultante, porque força é uma grandeza vetorial. Então ela vai ter uma direção, um sentido e um módulo. Isso aí, tem dúvida de vetores? Já tem a minha aula de vetores, pode ir lá ver ela. Pessoal, dá uma paradinha, pausa esse vídeo, abre a aula de vetores e vamos trocar uma ideia lá, porque vai ter coisas bem interessantes aqui que vai ajudar a gente a entender muito bem o que está acontecendo.
Então, quando eu tenho dois vetores que estão na mesma direção e mesmo sentido, a força resultante é uma soma desses vetores, certo? Isso se tiver na mesma direção e mesmo sentido. Mesma direção, sentidos opostos, você vai ter uma subtração, você vai subtrair esses vetores que estão sendo aplicados. Simples assim, sossegado, sem segredo, sem complicação. Se eles estiverem para direções diferentes, está vendo aqui um está vertical e outro está horizontal, eu vou formar uma relação triangular, fazendo a regra do polígono, vou retirar esse vetor daqui e transferir ele para cá, e a força resultante vai ser a hipotenusa dessa situação. Então a relação da soma vetorial deles vai ser nada mais que o teorema de Pitágoras sendo aplicado aí, também sem muito segredo, super simples. Mas isso se o ângulo aqui entre esses vetores for um ângulo reto, tá? For um ângulo que forma 90 graus nessa situação. Caso não for, eu vou ter que aplicar a lei dos cossenos, onde a gente vai ter uma correção em toda essa situação, como vocês conseguem ver aqui, que a gente tem o termo de Pitágoras aqui, mais duas vezes as duas forças, vezes o cosseno do ângulo formado aí. A gente vai ter uma força resultante nessa situação. Então, a relação de força resultante, pessoal, é uma interpretação que você vai ter do texto, que você vai ter que estar ligado para saber se você está fazendo do jeito certo, se está fazendo do jeito errado, ficar bem ligado aí nesses conceitos, ok? Super de boa, super sossegado, sem muito segredo. Show de bola? Beleza? Dúvidas? Algum questionamento? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Deixa na caixa de comentários, pessoal. É território de vocês para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar aí, certo? Então, vamos lá, porque a gente viu duas leis e está faltando uma. Vamos conversar agora sobre essa lei. Temos aí então a terceira lei de Newton, a chamada ação e reação. Então, toda vez que um corpo, certo? Um corpo A, que sei lá, exerce força sobre um corpo B, a força também excede em A, aplicada por B. O que isso quer dizer, pessoal? Se eu tô aqui, vamos pegar essa imagem aqui. Eu sou uma pessoa, certo? Eu estou sendo atraída pela Terra, certo? Com uma certa força, que é a força da gravidade, que é uma interação gravitacional aí que a gente tem. Então, esse planeta vai exercer uma força sobre a gente também. Elas têm a mesma intensidade, são forças iguais, tem a mesma direção, se for vertical é vertical, se for horizontal é horizontal, mas só que ela tem sentidos opostos, são forças contrárias, né? Então que elas vão se anular. Aliás, que elas não se anulam, perdão, que elas não se anulam porque elas não estão aplicadas no mesmo corpo. Porque você aplica o corpo, ou a força no corpo, e aquele corpo aplica uma força em você. Por serem corpos diferentes, você não vai atingir o equilíbrio cinético nessa situação. E ela tem de mesma natureza. Então a gente tem dois tipos de força. Forças de campo, que é a relação de campo magnético e tudo essas coisas, e as forças de contato, que são essas forças que a gente encosta uma coisa na outra, a gente choca uma coisa na outra, é uma força de contato que a gente tem. Sacou a ideia, pessoal? Conseguiu sacar aí a relação da ação e da reação? Então elas vão ter sentidos contrários, mas elas não vão se anular. Por que elas não vão se anular? Porque a força nelas estão sendo aplicadas em corpos distintos. Porque se for no mesmo corpo, tiver a mesma intensidade, tiver a mesma direção, essas forças são anuladas. Fica ligado, fica de olho nisso aí. Beleza, pessoal? Sossegado, de boa. Vocês viram que não tem segredo, não tem muita complicação. É só ficar de olho no que está acontecendo. E nesse tipo de texto, nesse tipo de aplicação, nesses conceitos de dinâmica, você tem que ficar sempre muito esperto. Você tem que ficar sempre muito ligado com o que está acontecendo aí, para não se confundir na hora que você está analisando, não ter algum tipo de problema. Show de bola? Beleza? Então, bora lá. Como sempre, pessoal, temos aqui o nosso exercício, certo? Temos um exercício aí do Enem, esse aqui. O exercício do Enem. E vamos lá para a lousa agora trocar uma ideia sobre ele. Piscadinha de olho, tamo lá. Valeu! Tamo aqui de volta, pessoal. Bora lá então resolver esse exercício. Vamos conversar um pouquinho sobre ele aí, beleza? Uma relação bem interessante que a gente tem. Então, o texto fala que para medir o tempo de reação de uma pessoa, realiza a seguinte experiência aí. Então, eles vão manter uma régua, olha que interessante, eles vão manter uma régua com cerca de 30 centímetros suspensa verticalmente, certo? Segurando pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja posicionado na parte inferior. A pessoa deve colocar os dedos na mão em forma de uma pinça, certo? Fazendo assim, próximo ao zero da régua, mas só que sem tocá-la. Então, sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando deve soltá-la. Então, a outra pessoa deve
procurar segurá-lo mais rapidamente para observar a posição onde conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela percorre durante a queda. Então, o quadro que vocês conseguem observar nessa posição aqui, certo? Esse quadrinho aqui, mostra a posição dos três primeiros, de três pessoas que conseguiram segurar a régua nos respectivos tempos. Então, a gente tem três situações acontecendo aqui. Na verdade, vamos lá. Então, a distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação. Por quê? Por que a gente tem o tempo aumenta mais que o tempo de reação, pessoal? Então, a gente tem uma relação aí entre o tempo, certo? Uma variação de tempo e a relação da nossa variação de espaço. Por que o tempo aumenta muito mais em relação ao espaço, certo? Porque a gente tem uma diferença muito grande desses dois aí. Aí a gente vai ter que estar ligado com algumas considerações aí. Primeira coisa, por que a régua cai? Certo? Por que a régua cai? Isso aí, simples, eu tenho certeza que vocês vão aí, porque a gente sabe que existe uma gravidade. E a gravidade sempre aponta para baixo, certo? Isso aí a gente não tem muito problema não. Então a gente sabe que tudo que está suspenso, se não tiver um apoio, ela vai cair. Ok? Show de bola. O caso agora é a gente ficar ligado com outro conceito, com outra situação muito importante aí. Certo? Qual que é esse outro conceito? A gravidade, ela tem a força gravitacional, é o que atrai, mas a gravidade, ela é um tipo de quê, pessoal? De aceleração. Certo? A gravidade é um tipo de aceleração. Isso vai fazer o quê? Que vai fazer com que a velocidade de queda varia. A velocidade vai começar a variar. Então, quer dizer, quanto mais ele cair, maior vai ser a velocidade. Então, vamos analisar então as alternativas. A energia mecânica da régua aumenta, o que faz cair mais rápido? Na verdade, não, pessoal. A energia mecânica de um sistema, se for um sistema isolado que não tem forças dissipativas, a energia mecânica ela se mantém, certo? Então, essa aqui está errada. A resistência do ar aumenta. Pessoal, se a gente tiver distâncias curtas e a gente não tiver uma grande diferença na composição do ar, a gente não vai ter uma diferença nessa relação da resistência do ar também. A aceleração de queda da régua varia. Aceleração de queda. Se a gente está sofrendo a aceleração da gravidade, quando a gente está em sistema de queda, e não importa qual momento que for, a queda, certo? A relação de queda que a gente tem é a mesma gravidade, então ela não vai mudar. Então ela não varia. A força-peso da régua tem valor constante e gera um movimento acelerado. Bom, aqui a gente já tem alguma coisa que faz um pouco de sentido. E por fim, a velocidade da régua é constante, que provoca uma passagem linear no tempo. Bom, a gente sabe que a velocidade não é constante porque ela está caindo em movimento acelerado devido à gravidade, a relação de gravidade que a gente tem aí. Mas o que é a força-peso, pessoal? A força-peso é peso. Deixa eu mudar de lugar, colocar aqui. A relação do peso é igual a massa vezes a gravidade. É a mesma jogada da força, mas só que em vez de a gente ter qualquer aceleração, a gente tem a aceleração gravitacional. Então, se a gravidade não muda, a massa da régua não muda, o peso não muda. Isso indica que ele é constante. Então, a alternativa certa é a alternativa D. Uma relação bem legal, bem simples, bem sossegada que a gente tem aí. Certo? O exercício que eu falo para vocês não é tão fácil, você precisa saber bem dos conceitos, saber bem dessas aplicações sobre as leis de Newton aí para você conseguir resolver. Então eu falo para vocês, fica de olho, fica esperto aí, porque é muito importante aí. Show de bola? Sossegado? Então bora voltar para os slides, bora lá, piscadinha de olho para vocês aí, show! Então pessoal, estamos de volta aqui com vocês nos slides aqui para a gente finalizar, para a gente dar um ponto final nessa aula. Eu agradeço muito a presença de vocês. Deixa o seu feedback do que está achando das aulas aqui na caixa de comentários. Vamos interagir, vamos conversar, vamos aí ver o que está acontecendo. Não esqueça de curtir e compartilhar os vídeos. Você conhece alguém que está querendo fazer um intensivão pro Enem aí, fazer um corre pro Enem, fazer as coisas acontecerem? Manda para ele os vídeos aqui do Enem, aqui os professores aqui trabalham de uma maneira divertida, uma maneira diferenciada, uma maneira alegre que ajuda vocês aí a entender melhor essa matéria. Siga a gente nas redes sociais, o Instagram nosso tá aqui, certo? Meu e o do Enem, vai lá conversar com a gente, que lá a gente tem um contato mais próximo, mais interessante aí.
Então na aula de hoje a gente viu os conceitos de força, conversamos sobre as 3 leis fundamentais de Newton e as suas principais aplicações aí. Na aula que vem a gente vai aprofundar um pouco mais nesses conceitos semana que vem, então é muito importante a presença de vocês sempre ficarem ligados, ficarem espertos nesses conceitos aí. Show de bola então, pessoal. Muito obrigado a presença de vocês. Até a próxima aula e a gente se vê por aí. Venha ser um ex-aluno, venha estudar com a gente aqui no Ex-ENEM. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu!